neste momento, em sentido de oração, vamos louvar ao Senhor, que Ele possa renovar as nossas vidas cada vez mais, renovar os nossos corações, renovar cada vez mais a nossa alma, a nossa mente, porque precisamos dEle cada dia mais, porque Ele transforma as nossas vidas, Ele que é a nossa luz, Ele é o único caminho que precisamos, então que Ele possa sempre renovar os nossos caminhos, os nossos corações. Por amor, Senhor, obrigada, Pai. Realmente, Pai, declaramos aqui que sem Ti não somos nada, Senhor. Renova, Senhor, cada instante, cada segundo dos nossos corações, das nossas mentes, Senhor, porque queremos dar o melhor para Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor, independente de como estamos, todo mundo pode falar, apontar o dedo em nossa cara, pode fazer o que for, queremos mudar, mas obrigado porque a renovação vem de Ti. Obrigado porque o Senhor colocou e fala: filho, volta. Volta, Senhor, eu estou aqui de braço aberto do jeito que você está, vem. Obrigado, Senhor, porque independente, Senhor, na alegria e na tristeza, o Senhor é nosso melhor amigo, Senhor. Obrigado porque podemos saber, Senhor, que não importa as circunstâncias, Senhor, o Senhor é conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor está de todos os lados, o Senhor não dorme, Senhor. Obrigado porque o Senhor é nosso Pai, Senhor. Sem Ti não somos nada, Senhor. Por isso, realmente, queremos declarar que renova, Senhor. Renova, renova, renova cada instante em nossas vidas. Porque queremos, Senhor, Te agradar, Senhor. Não queremos magoar o Seu coração, Pai. O mundo já é tão mal, Senhor. Por isso eu peço, Senhor, nos capacite
capacita, queremos ser instrumento para ser usado, Senhor, porque essa esperança, esse amor, esse conforto que nós temos, Senhor, o mundo está sedento, Pai. Por isso eu peço, Senhor, nos usa, Senhor, nos usa, Pai, para que todos, Senhor, possam também desfrutar desse amor, Senhor, te reconhecer como Pai, como Salvador, Pai, porque é isso, é apenas isso que precisamos, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor, e queremos dizer, Senhor, em nome de Jesus, nos ensine, Espírito Santo, a ouvir cada detalhe que o Senhor tem para falar conosco. Abre nossos corações para que a gente não deixe de passar despercebido tudo aquilo que o Senhor quer, Senhor, falar conosco. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se sentar. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Vamos fazer uma leitura alternada que se encontra em Marcos, capítulo 1, de 14 a 20. Pedir que os irmãos abram a Bíblia em Marcos, capítulo 1, de 14 a 20. Quem tiver com a Bíblia, quiser compartilhar com o irmão que não tiver a Bíblia do lado, vai fazer alternada essa leitura, tá? Eu vou ler os bases e os irmãos vão ler os ímpares. Marcos, capítulo 1, 14 ao 20. Todos acharam? Amém. Marcos 1, 14 ao 20. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançaram a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco ao seu pai, Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. Vamos todos ler o 17, né? Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A chamada confissão encontra-se em Marcos 1, 15. Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Agora vamos cantar o cântico do CPP número 44. Se
Amém. A igreja pode se assentar. Agora é o momento de oração silenciosa. Vamos fazer um minuto de oração silenciosa. E logo após o momento de oração silenciosa, vou pedir para que a Tita faça a oração, quebrando o silêncio. Mais uma vez nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio que temos de estar na tua casa, para te adorar, para te louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Queremos neste momento, Deus, nos colocar diante de ti, ó Deus, como igreja, como povo teu, ó Deus, cientes, ó Pai, crendo de que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados, Senhor, toda a nossa injustiça, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, quando deixamos, ó Pai, de estender a mão ao nosso necessitado. Perdoa-nos, ó Deus, quando deixamos de obedecer a tua palavra, quando Jesus diz que devemos pregar o teu evangelho, Senhor. Quando deixamos, ó Deus, de falar do teu amor àquele que está necessitando, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, mais uma vez nós te pedimos, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que nós oramos agradecidos. Amém. Era o momento de ofertar dízimos e ofertas. Vamos cantar novamente o hino que nós cantamos domingo passado, 226. Nós vamos aprender, continuar aprendendo ainda com o novo para nós. Eu te dou
Não pode se assentar? Oração de gratidão pelas ofertas. Eu vou pedir que o presbítero Newton faça essa oração em agradecimento às ofertas aos salvos. Deus Pai, mais uma vez na tua presença, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, trazendo os dízimos dessas ofertas de cantar, Senhor. Te peço, Senhor, que esse dinheiro seja usado para a tua vontade, para tudo que o Senhor fez, os planos teus para que a nossa igreja possa se prosperar, não só no espiritual, mas materialmente. Obrigado, Senhor, por todos que estão presentes. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Chamada a palavra, oração por iluminação, eu vou estar fazendo pela mensagem que vai ser pregada esta noite. Senhor Pai, graças te dou, Pai, por estar na tua casa, Pai. Venho pedir, Senhor, que abra a nossa mente para esta mensagem que está por vir, Pai. Venho pedir, Senhor, que toque a vida do reverendo Giovanni, Pai, para o que ele fala, se cumpra a tua vontade no que ele for falar, Pai. E que possamos aprender cada vez mais e mais para poder proclamar a tua palavra onde estivermos, Senhor. É isso, Pai, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Quer saber se alguém nos visita esta noite? Não? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo de número 52. Mateus 13, 52. Mateus 13, 52. Eu vou ler na nova versão transformadora, você pode acompanhar na tradução que você tiver em mãos. Então, ele acrescentou: todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas quanto velhas. Nós iniciamos em janeiro, primeiro domingo de janeiro, uma série de mensagens chamada A Alegria de Viver. Nós já estamos na terceira semana do ano e alguns já entraram no seu ritmo normal de vida, outros já estão começando a vislumbrar o fim das férias, e aí começa aquela sensação, né, de que foi pouco, né? Podia ter sido um pouquinho mais, né? Outros se preparam aí para entrar de férias. Enfim, o rumo da vida vai ganhando e entrando na sua rotina. Na primeira mensagem, nós falamos sobre a necessidade de nós reconhecermos que Deus toma conta da nossa vida e Ele é o Senhor da nossa vida. Nós falamos sobre como Deus prepara para que nós vivamos uma vida alegre. Na semana passada nós falamos sobre um Deus que toma conta da nossa vida e que, se a gente não se cuidar, Ele vai realmente dominar a nossa vida, que é o Deus dinheiro. E hoje, dando continuidade a essa série, nós vamos falar sobre quebrar a rotina. E aí, essa semana, a gente quebrou a rotina de diversas maneiras, né? A gente arrumou os bancos de maneira diferente, tem obra acontecendo na igreja, enfim, toda aquela rotina do domingo está tudo de perna pro ar, né? Está tudo completamente diferente, num ritmo diferente, de uma maneira diferente. O texto que nós lemos, texto de Mateus 13, versículo 52,
é um fim de um grande bloco que se inicia no início do capítulo, começa no início do capítulo 13. Jesus apresenta, neste capítulo 13, 7 parábolas, que são conhecidas como as parábolas do reino. Você já deve ter ouvido ou lido essas parábolas. O reino dos céus se assemelha ao semeador que saiu a semear pelo caminho. O reino dos céus se assemelha ao pequeno grão de mostarda, que sendo o menor dos grãos, mais plantado, vira uma árvore frondosa, e os pássaros vêm se aninhar nela. E ao terminar esta linha narrativa das 7 parábolas do reino, Jesus pergunta aos discípulos se eles haviam compreendido estas parábolas, e eles respondem afirmativamente. Compreender, entender, é um verbo que volta e meia Mateus usa na sua narrativa em seu evangelho. Porque Mateus, ele se preocupava em mostrar que os discípulos estavam entendendo a mensagem de Jesus e que estes discípulos, que após a ressurreição se tornam apóstolos, eles são os mensageiros dessa boa nova de salvação. Então Mateus quer deixar muito claro que aqueles que conviveram com o Mestre são aqueles que tinham o seu ensino fixado na mente e no coração. Olhando especificamente para o nosso texto, como parte final deste bloco, ele resume todo o ideal do evangelista Mateus e tem claramente a aparência de ser uma assinatura de Mateus. Por quê? Porque faz referência aos escribas que se converteram, aos mestres da lei. O mestre da lei que se torna discípulo, escriba versado no reino dos céus. É uma pessoa que, sendo escriba, sendo mestre da lei, compreendeu e assimilou a mensagem de Jesus e é capaz de oferecer aos seus amigos e familiares uma interpretação dos novos e dos antigos textos, dos ensinos antigos, da Torá, dos profetas e dos ensinos novos do Evangelho que está sendo pregado. E ao concluir este capítulo das parábolas do reino, Mateus parece querer tranquilizar os seus irmãos judeus, que agora são cristãos, mostrando que a mensagem do Evangelho não veio fazer da cultura e tradição religiosa de seus antepassados uma tábua aplainada sem arestas, ou o que vai acontecer daqui uns dias aqui na frente, aqui, ó. Jesus não veio demolir e aplanar o terreno da cultura judaica. Ele não veio fazer isso com a lei e com os profetas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele veio dar a esta lei e a estes profetas um vigor inesperado, uma força inesperada. Ao afirmar que um dono de casa tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas quanto velhas, Mateus está dizendo que os discípulos de Jesus são capazes, à luz de sua história e de sua cultura, extrair verdades do passado, aquilo que o Senhor havia feito na história de Israel, mas também no presente, aquilo que eles estavam testemunhando com os seus olhos, aquilo que eles estavam vendo, acontecendo diante dos olhos deles, o Filho do Deus vivo, ali, operando milagres, ensinando verdades, dando direção e ressignificando a vida deles. Com essa parábola, Jesus está incentivando seus discípulos a se tornarem reprodutores da mensagem do reino, extraindo o ensino dos profetas e da lei e aplicações que apontam para o reino de Deus e para o Evangelho. Os discípulos compreenderam bem esta mensagem. Compreenderam tão bem que Pedro, Tiago, ao escreverem suas cartas, fazem referência ao Antigo Testamento e dão um significado, uma nova leitura a este novo
a este Antigo Testamento no Novo Testamento. Paulo também compreendeu bem essa verdade ensinada pelos apóstolos a ele. Veja que ele escreve ao pastor Timóteo em sua segunda carta, 2 Timóteo 3, 14 e 15, diz o seguinte: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conheceu aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Que sagradas escrituras são essas que Paulo está dizendo a Timóteo? O que a gente conhece como Antigo Testamento. E é olhando para a conclusão das parábolas do reino que eu quero te convidar hoje a olhar para a nossa realidade e pensar como nós lidamos com a nossa rotina. Para tal, eu quero primeiro propor olharmos para como a sociedade nos convida a quebrar a rotina. E depois olharemos como Jesus nos mostra como viver em novidade de vida. Saia da rotina. Quantos comerciais de TV nós já assistimos que usam essa frase? E o objetivo é mostrar que a nossa vida comum está numa espiral de rotinas que se repetem, nos fazendo parecer viver uma vida cansativa, uma vida enfadonha. Quantas vezes não nos vemos assim? O dia a dia de uma cidade como a nossa facilmente nos coloca numa rotina caótica. Acordar cedo, dormir tarde, jornada dupla na empresa e em casa, às vezes tripla de trabalho, cansaço, correria, trânsito, lotação dos transportes públicos, enfim, muitas são as possibilidades de entrarmos num ciclo de rotinas cansativas e que parecem que nada irá acrescentar às nossas vidas. A mesma sociedade que nos convida a romper com a rotina é a sociedade que nos empurra sistematicamente para ela. Daí vivemos, como diz a canção que nós vamos ouvir no final da mensagem, nós vivemos um piloto automático. A letra dessa canção, ela inicia dizendo: um dia eu vou morrer, um dia, aliás, no meio dela, né? Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá, eu sei que o piloto automático vai me levar. E aí eu vou vivendo por viver. Passamos pela vida dessa maneira. As coisas se tornam tão automáticas e sem significado que muitos de nós, ao perceber que a aposentadoria se avizinha, vai chegando, muitas vezes não é capaz de celebrar este momento da vida. Começa a lamentar, a sofrer, começa a desejar que esse dia não chegue, porque não sabe o que vai ser. E assim nós não vivemos, mas sobrevivemos, ou subvivemos, abaixo de viver. Queremos e nos ensinam a querer isto, uma vida fora do comum. O comum não nos agrada. Por quê? Porque nos ensinaram que a vida é monótona e chata, e que apenas quebrando a rotina com algo que é surpreendente, inovador, mas que custa caro, e vai te custar caro, é que nós podemos ter uma vida relevante. Estamos, sem perceber, reproduzindo em nossas famílias e em nossas igrejas um modelo de vida que favorece ao Deus dinheiro, que nós falamos no domingo passado, com o intuito de satisfazer algo que somente Deus pode satisfazer, por meio de Jesus, satisfazer a nossa alma. Não se permita ser engolido por essa espiral. Ao contemplar a sua vida, procure compreender que aquilo que nos dizem ser enfadonho e chato, muitas vezes é o caminho pelo qual Deus nos conduz para uma nova vida. São construções que passamos para que cresçamos e possamos compreender o que é viver de fato. Não dá para se viver sem rotina. A rotina quebrada é logo substituída por outra. A pergunta é: qual a nova rotina que você acrescentará à sua vida? Uma rotina que aprisiona ou uma rotina que liberta? É sobre isso que Jesus fala no verso 52 de Mateus 13.
Jesus havia falado aos discípulos 7 maneiras diferentes, de 7 maneiras diferentes, sobre como viver o reino dos céus, e ao que o reino dos céus se assemelha, se parece. Jesus trouxe 7 imagens diferentes deste reino: o semeador, o joio e o trigo, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro perdido, a pérola e a rede. Ao apresentar o reino por meio dessas imagens, Jesus não está com nenhum invencionice. Tudo isso que nós falamos aqui faz parte do cotidiano, do dia a dia dos discípulos. E ele está usando essas imagens do cotidiano para mostrar como Deus move seu reino no dia a dia das pessoas. Plantar era uma atividade comum. Joio, trigo, mostarda, fermento eram elementos do dia a dia. Pérolas eram joias que eram comercializadas naquele tempo. E coisas raras. O tesouro escondido no campo era uma das formas como as pessoas que tinham um pouco mais de recursos usavam para manter a sua renda muito bem guardada, muito bem escondida. Jesus não estava inventando nada, ele estava sim usando a rotina para falar do reino de Deus. E o que Jesus diz no verso 52 aos discípulos é que aquele que é versado nas Escrituras do Antigo Testamento, quando se torna um discípulo do reino dos céus, conforme apresentado nestas 7 parábolas, saberá presentear as pessoas com tesouros e verdades preciosas, tanto as sabedorias antigas quanto as novas. Não é invencionice, é uma nova rotina, inclusive na vida religiosa. Trata-se de testemunhar, de dar frutos com sabedoria, de usar os dons e habilidades Trata-se de testemunhar, de dar frutos com sabedoria, de usar os dons e habilidades que tem a favor do reino. Quando nós nos convertemos, quando o Espírito Santo nos alcança e nos traz para Ele, é passada uma borracha na nossa sentença de condenação. E tem muita gente que pensa, quando passa essa borracha na sentença de condenação, passa uma borracha em tudo que a gente tem na vida, inclusive nos nossos dons e nas nossas habilidades. Os nossos dons e as nossas habilidades não são eliminadas na nossa conversão. Muito pelo contrário, o Espírito Santo potencializa, dando um novo significado, um novo vigor à nossa maneira de viver. Vida nova, conceitos novos. Quem é alcançado pela graça se torna cidadão do reino, discípulo do reino dos céus, traz consigo uma história de vida. E essa história de vida não é apagada. Ao nos dar uma nova vida, nós vamos reaprender a viver. Quando a gente abre o texto sagrado, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e lê ali o texto da conversão de Saulo, a gente é tentado a acreditar que Saulo está no caminho de Damasco, cai do cavalo, é levado até a rua direita, lá ele tem uma experiência onde os seus olhos que estavam cegados é aberto, e aí parece que de imediato Saulo já começa a pregar o Evangelho, e já sai por aí evangelizando, porque Atos já vai nessa toada contando a história dessa maneira. Alguns estudiosos calculam que da queda do cavalo à primeira viagem missionária de Paulo passaram-se de 15 a 20 anos. 15 a 20 anos. E nós estamos falando de um homem que caminhava a passos largos para ser um dos principais fariseus. Tamanho o seu conhecimento da lei e das escrituras. Ele caminhava a passos largos para incomodar o sumo sacerdote. É este homem que Deus derruba do cavalo. Quebra a rotina dele de perseguição e transforma numa rotina
de salvação. Só que não foi da noite para o dia. Ao nos dar uma nova vida, Deus vai nos ensinar a viver. E nós vamos precisar reaprender a viver. Não é esquecer completamente quem você foi antes de Cristo, mas sim de adquirir novos e eternos conceitos no lugar dos antigos. A rotina está ali. Não vai mudar. Mas ela é quebrada. Ela é quebrada e é implantada nela o conceito e o vigor do reino dos céus. Aí as coisas mudam. Aí um metrô lotado não é apenas um metrô lotado. Aí um trânsito engarrafado não é apenas um trânsito engarrafado. Não é mais canseiro e enfado, mesmo sendo tremendamente cansativo, tá? Tem um metrô lotado, um ônibus lotado e preso no trânsito, né? Primeira, segunda para. Primeira, segunda para, né? Haja, para quem tem carro automático, haja pé e mão, né? Mas todas essas situações passam a ser oportunidades de nós nos aproximarmos mais de Deus e testemunharmos o seu amor. Qual é a sua vocação? O que Deus deu a você de talento? Não é o que aos olhos da sociedade te define. Eu não estou querendo saber qual é a sua profissão. Embora a sua profissão seja a sua vocação e o seu talento. E você honra o Senhor com isso. Mas pode não ser necessariamente a sua profissão. Você pode, por exemplo, ser um bom advogado. Mas de repente você pode ter outras habilidades. Tocar bem um instrumento. Saber como ninguém consertar um objeto. Dar soluções para situações que estão improvisadas a tempo e precisam ser solucionadas. Sendo um advogado e discípulo do Senhor Jesus, ou seja, sendo um bom profissional, um profissional que é discípulo do Rei Jesus, e usando o exemplo do advogado, você pode ser capaz de interpretar as leis do país dentro da visão do Reino de Deus. E se você possui outras habilidades, você pode, com essa sua habilidade fascinante que você tem, que Deus te deu este dom, você pode ser capaz de abençoar vidas e abençoar pessoas, ajudando-as. Os seus dons e talentos do passado não são jogados fora quando Deus te alcança. O Evangelho não vem anular a sua vida. Ele não vem transformar você num robô. Ele não faz uma lavagem cerebral na sua cabeça. Ele não vem te lobotomizar. Nada disso. Nosso passado de pecados é perdoado. Nosso presente de pecados é perdoado. Os pecados que nós vamos cometer no futuro são perdoados em nome de Cristo Jesus. Mas a nossa nova vida vem com novos conceitos. E nós quebramos a rotina enfadonha de uma vida sem propósito. E nós assumimos a rotina do reino dos céus. E o que significa quebrar a rotina e assumir a rotina do reino dos céus? Significa você não olhar mais para a vida com o pesar da existência, como um cumprir de exigências. É não viver por viver. Ontem nós tivemos aqui a atividade do presbitério, da UMP, dos jovens, sobre suicídio. E o reverendo Desni deu vários exemplos disso aqui ontem. De gente que, por não ter significado na vida, por viver com o peso da existência, não consegue mais lidar com a sua própria existência. É você não viver esperando a morte chegar, mas sim viver para tirar do seu tesouro, o tesouro que Deus está te dando, está colocando no coração de cada um de nós, que é a sua palavra, o seu amor, que é o reino de Deus. É viver para tirar destes tesouros verdades preciosas para dar às pessoas. É viver para abençoar. É viver para ter uma palavra amiga, orar junto, estar ao lado em tempos de aflição, ser presença onde só há ausência. Quantas vezes você esteve só e a única coisa que você queria era ter um bom ombro amigo para chorar,
ou um bom ouvidinho para desabafar. Você já foi essa pessoa? Seja esse ombro amigo. Apontar a direção em meio ao caos e à desorganização social. É em meio às injustiças ser a voz que se levanta a apontar o erro, mas também a apontar o caminho da solução. Usando a imagem das parábolas do reino, é ser o semeador que sai pelo caminho a semear. É ser aquele que sabe que joio existe, mas que terá que conviver com esse joio, porque não compete a gente arrancar o joio, porque se arrancar o joio, o trigo vai junto. Então vamos manter lá. É ser a menor das sementes, mas ainda assim dar frutos maravilhosos de vida. É ser o fermento que dá o crescimento na massa. É ser o homem que abre mão de tudo que tem em favor do reino dos céus. É ser aquele que não vê a quem ajuda, mas ajuda a si mesmo. E se o ajudado é ingrato, não interessa. Não sou eu que tenho que responder por isso. Eu vou continuar ajudando da mesma maneira, mesmo sendo ele ingrato. Porque eu não espero a gratidão dele. Eu não faço para receber o benefício que ele pode me dar. Eu faço porque eu sou grato a Deus. E eu quero concluir esta mensagem desafiando você a quebrar a rotina da sua vida, vivendo a rotina do reino dos céus. Jesus apresentou aos seus discípulos o reino, e como ele é semelhante a cada uma das imagens da parábola do reino. E ao fazer, Jesus faz uso de imagens do cotidiano, para mostrar que o dia a dia é repleto de oportunidades para se viver a rotina do reino dos céus. Falar do amor de Deus, eu quero que você grave isso no seu coração. Falar do amor de Deus não é um evento, um compromisso, uma agenda. Não é. É uma rotina do reino dos céus em nossa vida. É algo que a gente tem que fazer naturalmente. Enquanto eu trabalho, enquanto eu estou a caminho do meu trabalho, a caminho da minha casa, enquanto eu estou na fila do mercado, enquanto eu estou pagando uma conta, a todo momento. A todo momento. Assuma esta rotina na sua vida. Eu quero resgatar uma imagem do nosso texto. A imagem do mestre da lei. O mestre da lei, ele precisava receber um treinamento adequado. Isso levava um tempo. Você passava por jornadas longas de ensino. Os mestres da lei eram estudiosos ao extremo. E se a gente lê os evangelhos com calma, a gente vai perceber que Jesus não se dava muito bem com essa turma. Essa turma era um pequeno problema para o reino dos céus, porque eles não ensinavam a vontade de Deus. Eles faziam o que muitos fazem nos nossos dias, sabe? Interpretar o texto ao seu gosto, da maneira como eles querem, não aquilo que o texto está dizendo. E diferentemente dos mestres da lei de seu tempo, o mestre da lei que Jesus está tratando em Mateus 13:52 é treinado para ser discípulo e tratar dos assuntos do reino dos céus. Aos olhos de Deus, esse escriba é rico e importante. Isso implica que ele tem responsabilidade de suprir a sua família com a riqueza que vem de Deus. Num olhar mais claro e direto, nós somos convidados e chamados a conhecer as verdades divinas e nestas verdades vivemos em novidade de vida. Para tal, é preciso reconhecer que nossas riquezas, nossos tesouros, vêm de Deus e nós somos despenseiros. Eu gosto muito dessa imagem. Nós somos despenseiros. Ou seja, a gente abre a despensa e doa. E acredite-me, eu quero te dizer isso com toda certeza no meu coração. Acredite-me, você tem muito mais a doar do que receber. Apenas o fato de você ouvir a mensagem do Evangelho,
todos os domingos. Eu não sei se você tem o costume de ler a Bíblia em casa todo dia. Se você não tem, faça um favor para a sua vida espiritual. Desenvolva este hábito. Desenvolva este hábito. Não é só ouvir música evangélica não, pessoal. Pode ler a palavra. Você está preso no trânsito? Tem uns aplicativos aí de celular que tem música, Spotify, Deezer. Procura lá a mensagem. Tem lá essa Bíblia, tradução contemporânea, a mensagem em áudio. O Novo Testamento inteiro está lá para você ouvir de graça. Você está preso no trânsito. Está no carro, põe para tocar lá. Conecta lá no som do carro. Está no ônibus, põe no fonezinho de ouvido do celular e ouve. É um momento de você desenvolver a sua espiritualidade. E apenas o fato de nós termos o contato com a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, nós temos muito mais a dar a um povo que vive oprimido, a um povo que vive desesperado em busca de significado para as suas vidas, que estão com suas almas sedentas por serem saciadas e não encontram respostas para os anseios da sua vida. E veja só, você e eu temos esta resposta. É o Evangelho. É o Evangelho. Nós somos estes despenseiros, aqueles que doam, que abrem mão e que doam. E nós doamos as nossas riquezas àqueles que necessitam ouvir a mensagem da salvação. A alegria de viver. Como tê-la? Ressignificando as nossas vidas, sabendo olhar para a nossa rotina com os olhos do reino dos céus e não como um fardo, como um peso na nossa vida, quebrando a rotina do aprisionamento que nos impõe e passando a viver a rotina da vida e liberdade que Jesus nos ensina. E para tal, você precisa viver um dia de cada vez. Ou como diz a expressão latina, dita por Horácio em seu poema, no livro de Odes, e que ficou muito popular por conta da Sociedade dos Poetas Mortos, né, um filme no final da década de 80 e início da década de 90, Carpe Diem. E por falar em Carpe Diem, sabia que este é um dos desafios do cristão, viver o dia, aquele momento. Pois é, porque a alegria de viver consiste em saber quebrar a rotina e viver um dia de cada vez. Aliás, este é o tema da nossa próxima mensagem, domingo que vem. É sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos encerrar essa série. Até lá, mais uma vez eu quero desafiar você. Você vai receber o link pelo grupo do WhatsApp, lá na página do Facebook vai ter o link também. Ouça essa mensagem novamente. Medite nas palavras que você ouviu até aqui. E aproveite para escutar e para reler a mensagem do Evangelho. E ore. Ore para que Deus revele onde você tem se entregue à rotina pela rotina. E deixar de olhar com os olhos do reino dos céus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos à canção. Eu não fiz questão de estar aqui, muito menos participar. E ainda acho que o meu cotidiano vai me largar. Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá. Eu sei que o piloto automático vai me largar. Eu devia só ligar para meus pais, viajar o mundo e socializar, nunca reclamar, só agradecer tudo que é que foi acontecer. Devia só ligar para meus pais, viajar o mundo e socializar, nunca reclamar, só agradecer. Fazer de falar e ter que fazer.
colocar em pé. Quero orar com você nesse instante. A palavra do Senhor diz, e nós lemos isso no início do culto: venham comigo, eu vou ensinar vocês a serem pescadores de gente. Esse é o convite de Jesus para nós hoje. Quebre a rotina da sua vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, nessa noite nos colocar diante de Ti, ó Pai, pedindo, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha a quebrar a rotina, ó Deus, das nossas vidas. Venha nos tirar deste piloto automático que a sociedade insiste em nos colocar, ó Pai amado, e a olharmos, ó Deus, e vivermos em novidade de vida, a termos, ó Deus, a nossa vida transformada, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, ó Senhor. Nós queremos, ó Deus, olhar, ó Pai, para os nossos semelhantes, ó Deus, em casa, no trabalho, na escola, a caminho, ó Deus, por onde quer que nós estejamos, Senhor, nós queremos olhar para a vida deles, ó Pai amado, e neles, ó Senhor, enxergar pessoas que carecem do Teu Evangelho. E de alguma forma, Senhor, sermos usados pelo Teu Santo Espírito a falar do Teu amor para essas pessoas, ó Pai. Nos ensine a olhar, ó Deus, para aquilo que nos fere, para aquilo que nos machuca, para aquilo, ó Deus, que muitas vezes nos incomoda, ó Pai amado, como, ó Deus, uma oportunidade de quebrar a rotina e a olhar com os olhos do reino dos céus. Nos ensina a amar cada vez mais, ó Pai amado. Dá-nos, ó Deus, a direção do Teu Santo Espírito. Caminha conosco, Senhor. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo estejam com vocês hoje e sempre. Amém e amém. E que o Senhor nos abençoe. Fique atento aos nossos meios de comunicação, os avisos quanto à quarta-feira. O culto não será aqui na igreja, será na casa da nossa irmã Rosalina. Se você quiser ir, venha para cá 20 minutos antes, 20 para as 8, vem para cá, que daqui a gente vai junto lá, tá bom? Que Deus nos abençoe a todos e nos dê a todos uma rica semana. Não vai embora, tem cafezinho, tem um chazinho, vamos confraternizar.
Dessa estrada eu não me nunca mais. Eu não me desvio nunca mais. Vou alcançar e compreender. Ninguém vai me vencer. Eu aumento, eu aumento. Vou alcançar e compreender. Ninguém vai me vencer. Eu aumento, eu aumento. Tá doendo ontem, tá doendo, hoje tá doendo mais que ontem. Não tá roxo, não tá nada. Boa noite.
Faz coisa no dia. Depois faz semana que vem no quadro de um lado faz tenta pensar assim, pessoas rindo, alegres, tal, de um lado para o lado. Do outro lado faz como se fosse alguém olhando eles, só que eles escrevem no quadro.